Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Paulão filmando, Evaldo no comando do som, tudo bacaninha, tudo chegando redondinho para você. E logo teremos esse programa postado ali no YouTube. Se você quiser, você colocar o meu nome junto da Caminhos da Consciência, você terá todos os vídeos que nós fizemos. Ali você pode acessar também o blog do Paulo. O Paulo é quem me filma aqui todo sábado. Então ali você acessa, tá, o nome Caminhos da Consciência.blogspot.com.br. Ali você tem a possibilidade de acessar tudo que a gente conversa aqui, todos os programas que já estão há mais de 1 ano e meio no ar. Logo, logo a gente completa 2 anos, virando 2013 aí. E vamos juntos, enquanto a gente estiver em função, enquanto a gente puder colaborar com algo, com quem nos ouve, estamos felizes, estamos aqui fazendo o nosso programa. Para quem não me conhece, eu, Newton Schultz, sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose há 15 anos e tenho como mestre, como mentor, falo isso com maior orgulho, o professor Henrique José de Souza, esse ilustre ser que nasceu na Bahia, Salvador, em 15 de setembro de 1883 e próximo a 80 anos de idade, em 1963, ele deixa a face da terra no seu sentido físico, mas ele deixa um legado tremendo, o qual seus 3 filhos hoje, o senhor Hélio, a dona Selene e o senhor Jefferson, continuam como patronos de toda essa realidade, de todo esse trabalho, fazendo com que esta obra maravilhosa, o qual nós estamos ligados, essa Gupta Vidya, que vem do Oriente, que é a preservação da sabedoria iniciática das idades, transbordada aqui para o Ocidente, continua firme. E o Brasil, sem sombra de dúvidas, através de todas as revelações, de todo o legado do meu mestre, ele é a pátria do Avatar. O Brasil representa a nova Jerusalém, anunciada pelos apóstolos de Yeshua Ben Pandir, o Cristo. Nós temos o Brasil, por mais que hoje você olhe e você fale, pô, mas aqui está a maior bagunça, aqui tá tudo estranho, tá nada, tá tudo certo, tá tudo como tem que estar. Então a obra continua andando. Quando eu falo obra, eu falo essa obra divina, esse impulso evolucional que traz uma nova tônica. Então todas essas possibilidades que são geradas através de vários atos, estão firmes em relação ao nosso país. E aqui no programa eu sempre procuro trazer alguma reflexão, alguma ideia, alguma coisa para a gente bater um papo. E hoje eu peguei um ensinamento de 2 linhas no meu mestre para a gente conversar, que deste programa até no outro nós teremos a continuidade disso, através dessas 2 linhas. O que meu mestre falou? O professor Henrique José de Souza, numa publicação de uma revista, né, a revista Dharana, que até hoje ainda é feita pela Eubiose, mas uma publicação antiga, né, cujo nome era Dharana. Então está aqui, ó, na ciência dos sons, das cores e dos números, está contido todo o mistério do universo. Vou repetir, ouvintes. Nas ciências dos sons, das cores e dos números, está contido todo o mistério do universo. Então vamos entender que mistérios que seriam esses. Eu vou dar o meu ponto de vista, a minha forma de enxergar isso, através de dados que não serão difíceis se vocês me acompanharem desde o comecinho, agora que eu vou começar a colocar a minha visão. Então vamos começar a entender isso. Primeira coisa, vamos falar das cores e dos sons. Eu pergunto para você, tem algo que você está observando agora que não possui uma cor? Tudo possui uma cor. Tudo possui uma cor. De repente você fala, eu estou num lugar aonde não tem incidência de luz, então não estou enxergando luz. Você enxerga tudo escuro. O próprio preto é a falta exatamente desse reflexo, dessa cor, por isso que você não a enxerga. Então existe cor, sim. Então quando a gente fala de cores como realidades, que as cores, na verdade, elas são frequências ligadas a comprimentos. Então você pega um exemplo, pegando
as 7 cores do arco-íris, elas representam consciências. Daí que existe toda essa realidade do setenário, que a gente fala constantemente. Então são 7 cores, são 7 notas. Vamos tentar entrar um pouquinho nesses mistérios para começar a entender a criação. Porque quando nós falamos disso, nós estamos associando isso com o quê? Com estados de consciência, com reinos. Tudo está projetado nessas cores e nesses sons, nessas formas e também nos números, que os números eu desenvolverei no programa seguinte. Mas voltaremos para as cores. Então nós temos 7 cores do arco-íris. E essas cores, elas são representações de frequências e de comprimentos. Se você pegar as duas extremidades desse nosso prisma visível, se você pegar a cor mais quente, você tem o quê? Você tem o vermelho. Se você pegar a cor mais fria, você tem o violeta. O que diferencia essas frequências que nós olhamos e nós entramos em sintonia com elas? Nós absorvemos consciência pelo fato de observarmos cor, sim. No final do programa eu vou falar melhor sobre isso. Então vamos entender o que seria, no caso, a frequência e o comprimento. Quando você fala do vermelho, o vermelho tem uma frequência menor do que o violeta. Então seria como se você fizesse, vamos supor, um intervalo de tempo. Se você falasse do vermelho, você faria assim, ó, tá, tá, tá. Se você falasse do violeta, olha a diferença da frequência. O violeta já possui mais frequência. Então é assim, ó, tá, 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 tá. Então esta frequência de onda, aí que está o sentido da física. Se você falar de frequência de ondas e essa frequência origina automaticamente um comprimento, o que você tem? Você tem o prisma das cores visíveis. E nós temos 7. Então se você pega o vermelho, onde você tem uma frequência menor, conforme essa frequência ela vai acelerando, o que você vai tendo? Na quantidade, isso que eu digo no sentido de aceleração, você vai tendo a mudança da gramatura de cor. Então você tem o vermelho, depois quando isso dá uma acelerada chega no laranja, depois do laranja chega no amarelo, do amarelo para o verde, do verde o azul o índigo e por fim o violeta. São as 7 cores que nós enxergamos, que são definidas pela frequência de ondas e os seus comprimentos. Então quando nós olhamos, quando nós entramos nessa sintonia, nós estamos olhando, na verdade, frequências de ondas, daí que surge cromoterapias e etc. Por quê? Porque você fica fora da sua frequência. Você fica fora da sua frequência. Então, através da cromoterapia, através da consciência que representa uma cor, você tem o quê? Você tem a possibilidade de reestruturar uma determinada forma, um determinado reino, uma determinada consciência que ali está presente, que com aquela cor que é uma outra consciência que será empregada ali, você tem a mudança do estado vibracional. Então isso é fantástico, só que existe um segredo que a ciência ainda não chegou. Vamos compreender isso. Nós temos 7 cores no sentido visível. Então, quando nós enxergamos essas 7 cores que eu falei para vocês, que vai do vermelho até o violeta, existem 5 cores que o nosso olho físico não tem condições de observar. Dessas 5 cores que estão ainda invisíveis para o nosso olho físico, 2 a ciência já chegou. Quais são essas cores? Se você chegar nos extremos novamente, se você chegar no vermelho, o que você tem? Você tem o infravermelho. O infravermelho é uma cor. Você não a enxerga, mas ela está ali presente. E ela representa uma consciência também. Da mesma forma, se você chegar na outra polaridade das 7 cores visíveis, você chega no violeta, existe também uma frequência, existe uma cor ali que você não enxerga, mas que está presente. Qual é? O ultravioleta, que é que queima, o qual você passa os seus protetores solares para que você não se queime. Então existem somente três frequências que fecharia o 12, olha o número, o 12, 7 visíveis e 5 invisíveis. 7 já plenamente manifestadas e 5 que nós ainda devemos trabalhar com a nossa consciência. E essa tríade dessas 5
tirando o ultravioleta e o infravermelho, quais cores seriam essas? Nós podemos dizer que, de um lado, nós temos a ausência total de todas as cores, que seria o quê? Seria o preto. O preto, ele não possui nenhuma incidência de cor. Então, por isso que quando você sai com uma camiseta preta num dia de muito sol, você sente calor. Porque pelo fato dele não ter nenhuma consciência de cor dele, ele absorve tudo. Porque no sol você tem o quê? Todas as frequências cromáticas. Tanto visíveis como também invisíveis. O sol possui essas 12 realidades que ali estão. Esse é o segredo de todo ser especial ter 12 seres que o acompanham. Um exemplo clássico que nós conhecemos na nossa história é o Cristo. O Cristo, ele trabalhando com os seus 12 apóstolos, ele trabalhava exatamente essas 12 frequências que eu estou falando aqui. O próprio rei Arthur também estava ligado a essa realidade. Então, todos esses seres especiais sempre servem de 12 realidades, porque essas 12 realidades trabalham todos esses mistérios da criação. Mas vamos a essas 3 cores. Uma foi o preto, que eu falei que é a ausência de todas as cores, e a outra seria o quê? O branco, que é a presença de todas as cores. Vejam que interessante. Então, assim como o preto absorve todas as cores, por isso que quando você não tem nenhuma tendência de iluminação, você não enxerga nada. Você enxerga o preto porque não tem nada sendo refletido. Já num ambiente onde é luz pura, você vai ter o quê? Você vai ter o branco, porque todas as cores estão ali presentes, então ele reflete todas. Então já falamos de 4, mas agora que vem a central, que essa que é muito interessante. Esta central, ela é conhecida como energia terrena, a energia da Terra, conhecido como energia telúrica também, ou se você preferir de uma forma mais aprofundada, essa cor ou essa frequência que a gente não enxerga é Kundalini. Que esta frequência ela está totalmente polar e ligada a quem? Está ligada ao verde que a gente conhece, ou o nosso verde visível. Então, com isso, você possui 12 frequências de ondas, que através das cores, tudo que existe no universo, tudo que existe no universo recebe o impacto dessas 12 frequências. Então o segredo, quando a gente começa a observar as cores, que a gente vê que existe uma numeração no sentido de quantidade que representam signos, que são 12 os signos, que aí você entra nos mistérios ligados aos apóstolos e etc. Então tudo para você criar e gerar está contido no mistério desse 12, sendo que você tem 7 realidades plenas, nesse caso de cores que você enxerga, são as cores do arco-íris, e 5 que estão invisíveis. Mas agora, aí você fala, tudo bem, até aí eu entendi. Mas o que as cores representam? As cores trazem estados de consciência. Quando nós falamos de cores, nós estamos falando de forças que, se conectadas através da consciência que reside dentro de cada um de nós, nós começamos a interpretar essas cores como forças e consciências que podem ser junto de sons, daí que vem a frase do meu mestre, onde na ciência dos sons, das cores e dos números está contido todos os mistérios do universo. Quando você começa a decifrar isso, aí você começa a entender como o universo trabalha, como as hierarquias trabalham, como os anjos trabalham, como os elementais, que são praticamente serviçais desses anjos, falando assim, para que exista uma compreensão mais simples do que eu estou querendo dizer, aí todos os processos de magia, no seu sentido de consciência, podem ser realizados. Quer ver um exemplo? As 7 cores do prisma visível. Quando nós olhamos o vermelho representa a consciência astral, que conduz os desejos, que conduz as paixões, que conduz tudo que representa sentimentos. Por isso que uma pessoa, quando você dá uma agitada nela, que ela fica vermelha, que ela fica rubra, por quê? Porque você mexeu o quê? Você mexeu na consciência astral dela. Você mexeu no sangue dele. Que cor que é seu sangue? Se você não sabe, quando alguém se machucar, vai ali e dá uma olhadinha. Então o vermelho representa essa consciência astral. Então, quando você manipula o vermelho com consciência, você está lidando com forças astrais. Quando você lida com o laranja, a consciência é física.
Você está ligando com as realidades físicas, materiais. O laranja, que ele está muito ligado a essa realidade da consciência concreta e física, está totalmente ligado ao elemento terra. Quando você fala do vermelho, qual é o elemento? É o fogo. Quando você fala do laranja, você está falando do terra. Então, quando você manipula a consciência do laranja, você está manipulando uma consciência física. Quando você trabalha o amarelo representa a inteligência maior, a inteligência intuitiva. Você está trabalhando um sexto princípio. Então, quando você ativa o amarelo, no sentido de consciência, você ativa o que nós chamamos de intuição hoje. Então, uma pessoa que trabalha o amarelo no seu sentido real é a inteligência acima da média humana. O verde, a cor escolhida pela natureza. O verde representa o quê? A mente concreta, a mente humana. Então, o verde, ele pode trabalhar o quê? Ele pode trabalhar diretamente a sua parte mental, a sua parte de raciocínio, a sua parte analógica de pegar as coisas, de comparar, de melhorar a sua memória. O verde é uma cor excelente para isso. Quando você trabalha o azul é muito interessante. Não estou falando do índigo, estou falando do azul. O azul trabalha a percepção completa. O azul, ele tem uma frequência que, quando trabalhado com consciência, ele desperta os mais altos graus de consciência. Quando você fala do índigo, aí que vem aquela coisa de falar tanto de crianças índigo, criança isso, criança aquilo. O índigo, o que ele representa? O índigo representa a mente abstrata, a mente angélica, conduz um quinto estado de consciência. Então hoje, quando você pega uma pessoa que está um pouco além do ser humano comum, que possui a sua mente concreta e humana, que já começa a abstrair, já começa a compreender a essência das coisas e não só na aparência, essa pessoa já começa a ativar os padrões do índigo, que é muitas vezes chamado de akasha no compêndio oriental, quer dizer uma força sutil da natureza que te conecta a um quinto princípio. E por fim o violeta, aí que vem o sentido do violeta ser curativo. O violeta representa a cor da força etérica, da saúde, da vitalidade. Então o violeta, ele pode acalmar, como dizem, mas ele acalma no sentido de vitalização de consciências e de forças. Então quando você utiliza essas cores, como são chamadas as forças táttvicas no Oriente, você lida com forças da natureza. E ali, além de elementos, você tem o quê? Você tem reinos ligados a isso. Quando você fala do vermelho, você fala do reino animal. Quando você fala do laranja, você fala do mineral. Quando você fala do amarelo, você fala de semideuses. Quando você fala do verde, você fala do humano. Quando você fala do azul, você fala dos deuses. Quando você fala do índigo, você fala de anjos. E por fim, quando você fala do violeta, você está falando de vegetais. Então todo o universo, no seu sentido de potencialidade, estão nessas cores. E as 5 cores que estão invisíveis ainda para o nosso olho nu, são cores que são trabalhadas mais no sentido de outro tipo de magia, que se aí seria muitas vezes deturpada, que seria o despertar de Kundalini, dessas cores da profundeza que sobem, que estão ligados até a radiestesia fala dessa energia. A radiestesia fala tanto do verde negativo, ou do verde elétrico negativo, que nada mais é do que o reverso do verde que a gente conhece, que é a cor escolhida como padrão da natureza, que representa a força de Kundalini. Então, gente, quando nós falamos de cores, nós precisamos compreender que muita coisa poderia ser falada. Entremos nos sons agora. Essas mesmas cores que eu falei para vocês, elas podem ser associadas a sons. É aí que nós podemos operar uma magia fantástica, no sentido de consciência, simplesmente por mentalizar uma determinada cor com uma determinada frequência de som agora. Falemos de som. Então vamos entrar agora na realidade do som. Quando nós falamos do vermelho, nós estamos ligados à nota Dó. Agora esse mesmo prisma é um segredo tão simples isso e tão fácil de entender. A mesma sequência de cores, se você seguir, como eu falei, da mais quente para mais fria, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta, você começa o vermelho com Dó e você vai terminar o violeta com Si.
É aí que você opera com as forças da natureza. Então o vermelho ele tem que atuar com a nota Dó. Então quando você trabalha o vermelho com a nota Dó, você atua diretamente na consciência astral da pessoa, no elemento fogo dela. Quando você trabalha o laranja com a nota Ré, tá vendo que eu só estou subindo a escala como você conhece, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois o Dó seria uma outra realidade, uma oitava acima. Então o Ré está ligado ao laranja. Você atua com a consciência do elemento terra, com a consciência física da pessoa. Quando você atua com a nota Mi é especialíssima junto com a amarela. Ela desperta a intuição, ela trabalha um sexto princípio, ela trabalha o que nós chamamos da consciência búdica ou da consciência intuicional. Quando você trabalha o Fá com o verde, você trabalha todas as forças do elemento ar, onde você tem o padrão da mente concreta, ou um ser humano, ou o elemento ar em você. Depois, quando você atua com a nota Sol, junto do azul, você trabalha com estados de consciência extremamente sutis, que seria a consciência deífica. Quando você trabalha a nota Lá com o índigo, você atua diretamente na abstração da pessoa. Mexe no chakra Vishuddha ou laríngeo, você atua diretamente ali, despertando um quinto princípio. E por fim, quando você trabalha a nota Si, com a cor violeta, você tem o quê? Você tem todo o padrão do que representa o que nós chamamos no ocultismo de consciência etérica ou consciência vital. E você trabalha o vegetal ou a água no ser humano. Então, quando nós falamos de cores e quando nós falamos de sons, nós estamos falando de consciência, nós estamos falando de magia, nós estamos falando no sentido mais transcendental de você manipular os elementais da natureza ou os elementais que te constituem. Quando você trabalha com essa cor e com esse som, você toca em toda a sua criação, porque você, como ser humano, traz esses 7 princípios, assim como essas 7 cores e esses 7 sons. E as próprias notas musicais, que tem 7, se você tiver um pouquinho de conhecimento musical, elas também estão simbolizadas no 12. Por que elas estão na frequência do 12? Você tem as 7 notas que você conhece, mas você tem 5 acidentes musicais, ou semitons, que nós chamamos de sustenidos e bemóis. Ou um exemplo, você sai do Dó, você tem o quê? Entre o Dó e o Ré, você tem o Dó sustenido ou Ré bemol, que no piano é aquela teclinha preta que aparece. Aquelas teclinhas pretas normalmente têm uns acidentes ligados ao Mi e o Fá, mas representam esses sustenidos e bemóis, que são 5. E se você fizer aquela sequência da forma como eu falei para você, se você sair do vermelho, se você trabalhar com o infravermelho, é o Dó sustenido. Se você trabalhar com a frequência do preto, é o Ré sustenido. Do Mi para o Fá não tem Mi sustenido, você cai para o Fá sustenido. É a cor que toca Kundalini, é a cor que mexe em você. Então, quando você começar a entender que quando você observa uma cor, e você entra na consciência do que está sendo refletido em você, você está, na verdade, recebendo a consciência daquela cor. Porque você recebe impactos de energia com os seus olhos, com os seus ouvidos, através dos seus sentidos, do seu próprio olfato, pela sua boca, o que você se alimenta. E os 2 orifícios, os orifícios mais inferiores do ser humano, que é o ânus e a própria parte da frente também, que também possui orifício tanto no homem como numa mulher, fazem com que todas essas energias sejam captadas. Então nós estamos trabalhando com isso o tempo inteiro. Então nós vamos compreender, gente, que através das cores e dos sons, você pode desenvolver muita consciência. No programa que vem, no Dia da Independência, nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos conversar, em vez de falar sobre a independência em si, nós vamos conversar sobre a parte de números. Agora fica uma dica para você. Se você quiser fazer a iniciação comigo, né, e com vários instrutores que nós temos ali na Eubiose, nós temos no departamento Sumaré, aqui em São Paulo, capital, a iniciação sendo feita de terça-feira à noite às 20 horas. Liga nesse número para ter mais informações, 2667-0760. Se você quiser fazer na Zona Leste, você pode fazer na Moca, de quarta-feira. Qual o telefone ali do departamento da Moca? 2021-7290. Repetindo, 2021-7290. Se você não pegou os telefones, manda um e-mail para mim que eu encaminho para você. Aonde você estiver me ouvindo no planeta, que eu sei que tem muita gente que ouve a gente pelo mundo,
você me manda um e-mail, caminhos2005@terra.com.br, e com isso eu encaminho para o lugar correspondente da iniciação que você pode fazer, você vai receber por correio. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que me acompanhou nesses 25 minutos. Até o próximo programa.